Existe um silêncio para além do nosso mundo. Um silêncio primordial que reside no abismo entre as estrelas. Aqui, na bolha protetora do nosso sistema solar, estamos imersos em um ruído constante. O fluxo incessante do vento solar, o crepitar dos campos magnéticos planetários, a dança gravitacional de luas e asteroides. Mas quando se cruza a fronteira final, a heliopausa, entra-se em um reino diferente, o meio interestelar, um vazio tão vasto e antigo que a própria noção de som se torna irrelevante. É neste grande oceano escuro que navega o nosso mais distante mensageiro. Lançada em 1977, a sonda Voyager 1 é mais do que uma máquina. É uma relíquia da nossa curiosidade, um fóssil tecnológico da era espacial carregando um disco de ouro com os sons e as imagens da Terra. Por mais de 4 décadas, ela viajou incansavelmente, deixando para trás os gigantes gasosos e o pálido ponto azul que um dia chamou de lar. Hoje, a mais de 24 bilhões de quilômetros de distância, ela é um testamento solitário da nossa existência. Por anos, seus instrumentos registraram as fracas interações do espaço profundo. E então, algo mudou. No silêncio que se esperava ser absoluto, os sensores da Voyager começaram a captar uma anomalia. Um sinal. Não era uma explosão cósmica, nem uma transmissão complexa. Era um zumbido. Um sussurro monótono, de frequência constante, que não deveria estar ali. Um som persistente, detectado nas ondas de plasma do meio interestelar, como um drone baixo e contínuo ecoando no vazio. Esta descoberta apresentou à ciência um enigma fascinante. O que seria a fonte deste sinal? Seria este o som natural da própria galáxia, a vibração do gás interestelar rarefeito, uma espécie de ruído de fundo do cosmos que nunca havíamos conseguido ouvir antes? Ou estaria a Voyager 1, nossa sentinela solitária, diante de algo totalmente diferente? A assinatura de uma tecnologia vasta e antiga? Um farol? Uma mensagem? A questão que se impõe é uma das mais profundas que podemos fazer. Estamos ouvindo a voz do universo ou o primeiro indício de que alguém ou algo também habita este imenso silêncio? Para compreender a magnitude do sinal detectado pela Voyager, é preciso primeiro compreender a Odisseia do Mensageiro. A história da Voyager 1 não é apenas uma crônica de engenharia, é um épico da ambição humana. Lançada no final da década de 70, ela se aproveitou de um alinhamento planetário raro, que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos, para realizar o chamado Grand Tour do Sistema Solar Exterior. Ela não era apenas uma sonda, era uma exploradora, uma embaixadora robótica, equipada com os melhores instrumentos que a humanidade da época poderia conceber. Ela foi a primeira a nos mostrar em detalhes as tempestades ciclônicas de Júpiter, uma pintura caótica de fúria atmosférica, e a registrar a atividade vulcânica em sua lua, Io. Ela roçou os anéis majestosos de Saturno, revelando estruturas complexas e luas pastoras que coreografam a dança de bilhões de partículas de gelo. A cada encontro, a Voyager reescrevia nossos livros de ciência, enviando de volta postais de mundos que, até então, eram apenas pontos de luz em nossos telescópios. Mas talvez seu legado mais profundo tenha sido um ato de introspecção. Em 1990, a pedido do astrônomo Carl Sagan, e já muito além da órbita de Netuno, a Voyager 1 virou sua câmera para casa uma última vez. Daquela distância colossal, a Terra apareceu como nada mais que um minúsculo grão de poeira, um pálido ponto azul, suspenso em um raio de sol. Naquele pixel solitário estava contida toda a nossa história, toda a nossa alegria e nosso sofrimento, todos os reis e camponeses, todos os santos e pecadores. A imagem foi um gatilho de humildade, um lembrete de nossa fragilidade e de nosso isolamento em meio à vasta arena cósmica. Após cumprir essa última tarefa poética,
Suas câmeras foram desligadas para sempre, e ela continuou sua jornada silenciosa para a escuridão. Por mais 22 anos, a sonda viajou em direção à fronteira final do nosso sistema. Ela estava se aproximando da heliopausa, a borda da bolha magnética que nosso Sol cria ao seu redor. Pense na heliosfera como o campo de força da nossa estrela. O vento solar, um fluxo de partículas carregadas, sopra para fora em todas as direções, inflando essa bolha e nos protegendo da maior parte da radiação cósmica que permeia a galáxia. A heliopausa é a linha de frente, o local onde essa influência do nosso Sol finalmente cede, onde o vento solar encontra e é detido pela brisa do meio interestelar. Em agosto de 2012, após 35 anos de viagem, a Voyager 1 finalmente cruzou essa fronteira. Foi um momento histórico. Pela primeira vez, um objeto feito por mãos humanas havia entrado no espaço entre as estrelas. Seus instrumentos registraram a mudança dramática. A densidade de partículas ao seu redor aumentou subitamente. A assinatura do plasma interestelar, muito mais denso que o vento solar. A sonda havia de fato saído de casa e entrado em um território genuinamente alienígena. E foi neste novo reino que os ouvidos da Voyager, seu sistema de ondas de plasma, ou PWS, começaram a escutar algo extraordinário. O PWS foi projetado para medir as vibrações elétricas do plasma, o gás ionizado que preenche o espaço. E o que ele detectou não foi um ruído aleatório. Era um sinal persistente, um zumbido monótono e de frequência estreita, por volta dos 3 kHz. Era incrivelmente fraco, 10.000 vezes mais fraco que o ruído que o PWS captava dentro da heliosfera, mas era inegavelmente constante. A sonda não o ouvia o tempo todo, mas em intervalos, sempre que o plasma ao seu redor se tornava denso o suficiente para vibrar. Para os cientistas na Terra, analisando dados que levaram mais de 22 horas para chegar, foi um quebra-cabeça. Décadas após seu lançamento, de um reino que jamais esperávamos alcançar, a relíquia da nossa era espacial estava nos enviando um enigma do vazio. Então, qual a explicação científica para este zumbido cósmico? A resposta consolidada pela NASA e pela comunidade científica é tão elegante quanto fascinante. O espaço interestelar, embora pareça vazio, é preenchido por esta sopa de partículas carregadas. Imagine essa sopa como a superfície de um lago perfeitamente calmo. Agora, imagine que nosso Sol, mesmo a bilhões de quilômetros de distância, ocasionalmente arremessa uma pedra nesse lago. Essas pedras são, na verdade, ondas de choque, tsunamis de plasma ejetados durante erupções solares massivas. Essas ondas de choque viajam pelo espaço por mais de um ano, até finalmente alcançarem a localização da Voyager 1. Ao passarem pela sonda, elas comprimem e perturbam o plasma interestelar ao redor, fazendo-o vibrar, oscilar em uma frequência específica. É essa vibração do gás interestelar que o instrumento da Voyager detecta como um zumbido constante. Em essência, a Voyager não está ouvindo um som projetado, mas sim a ressonância do próprio tecido do espaço sendo dedilhado pela fúria distante de nossa própria estrela. O zumbido, portanto, se tornou uma ferramenta revolucionária. Ao medir a frequência dessas vibrações, os cientistas podem calcular a densidade do meio interestelar, mapeando pela primeira vez a textura do espaço para além da nossa fronteira. É a ciência em sua forma mais pura, transformar um mistério em uma medição. Mas, como toda grande descoberta, ela abre portas para novas e audaciosas perguntas. A explicação científica para o zumbido da Voyager 1 é, em si, uma maravilha. A imagem de nossa própria estrela, estendendo sua influência por anos-luz, tocando as cordas de plasma do meio interestelar,
revela um universo interconectado de uma forma que mal começamos a compreender. É a resposta mais provável, a mais racional, e a que se apoia solidamente em nossas atuais leis da física. Mas a história da ciência também é a história da imaginação. É a história de ousar, perguntar, e se? O astrônomo Carl Sagan nos ensinou que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. No entanto, um sinal tão singular, vindo de um mensageiro tão extraordinário, em um lugar tão fundamentalmente desconhecido, não apenas permite, mas convida a uma especulação extraordinária. Portanto, por um momento, vamos seguir o protocolo do Diário Interestelar. Vamos tratar a explicação científica não como um ponto final, mas como um ponto de partida. Vamos vestir o manto da possibilidade e nos perguntar: se o zumbido da Voyager não for um fenômeno natural, que outras verdades mais estranhas e mais profundas ele poderia estar nos revelando? O primeiro cenário nos leva diretamente ao ápice da engenharia cósmica. Pense no zumbido não como uma mensagem, mas como um ruído de fundo. O ruído de uma máquina do tamanho de um sistema solar. Como discutimos em nossa última investigação, uma civilização avançada, ao atingir o status de tipo 2 na escala de Kardashev, inevitavelmente buscaria aproveitar toda a energia de sua estrela. Ela construiria uma mega estrutura, um enxame de Dyson, envolvendo seu Sol em uma colmeia de habitats e coletores de energia. Imagine a Voyager 1, em sua jornada cega, se aproximando de um sistema desses. O que seus instrumentos ouviriam? A energia que flui através de uma esfera de Dyson seria incompreensível, alimentando computadores do tamanho de planetas, impulsionando frotas de naves e sustentando trilhões de vidas. E nenhuma máquina, por mais avançada que seja, é 100% eficiente. Ela vaza. Ela produz subprodutos. O zumbido que a Voyager detecta poderia ser o ronco do motor de um deus. A vibração de baixa frequência de uma rede de energia colossal, vazando para o plasma interestelar ao redor. Um som tão onipresente naquela região do espaço que para qualquer um que passasse por ali seria o novo silêncio, o novo ruído de fundo ou, talvez, seja o ruído de tráfego. Imagine que o espaço entre as estrelas não é um oceano vazio, mas sim atravessado por autoestradas invisíveis, corredores de viagem interestelar utilizados por naves com motores exóticos, como o de Alcubierre, que dobram o tecido do espaço-tempo para viajar mais rápido que a luz. Tal tecnologia, ao distorcer a realidade, deixaria ondulações, marcas de pneu no plasma interestelar. A Voyager, em sua trajetória lenta e aleatória, pode ter simplesmente cruzado uma dessas rotas. Ela não vê as naves, rápidas demais, para serem detectadas, mas seus delicados instrumentos ouvem a perturbação residual que elas deixam para trás. O zumbido, nesse caso, seria o eco fantasmagórico de um tráfego que nem sabemos que existe. Isso nos leva a um segundo cenário, talvez ainda mais intrigante. E se o sinal não for acidental, mas sim deliberado e funcional? E se a Voyager 1 encontrou um farol cósmico? Pense nos antigos navegadores terrestres. Eles usavam faróis para evitar costas perigosas, para encontrar portos seguros. O espaço interestelar, da mesma forma, não deve ser um lugar uniforme. Ele pode ter seus próprios perigos, regiões de alta radiação, nebulosas de poeira densa, cemitérios de estrelas, ou até mesmo buracos negros errantes. Uma civilização que viaja entre as estrelas precisaria de um sistema de navegação, uma rede de faróis emitindo um sinal simples, robusto e de baixa energia seria uma solução de engenharia brilhante. Um ping constante dizendo "estou aqui" seria um marcador para uma rota segura,
um ponto de referência em um mapa tridimensional da galáxia. A Voyager pode ter tropeçado na borda de um desses sistemas de navegação, ouvindo o pulso monótono de um farol que não foi feito para nós, mas que ilumina o caminho para outros. Mas essa ideia tem um lado mais sombrio. Um farol não serve apenas para guiar. Ele também serve para alertar. E se o zumbido não for um bem-vindo, mas um mantenha distância? Um marcador para um sistema em quarentena. Talvez um planeta tenha sido devastado por uma arma biológica experimental, e o sinal seja um aviso para não se aproximar. Ou talvez a região contenha um fenômeno físico perigoso e instável que ainda não compreendemos. Ou, na mais arrepiante das possibilidades, talvez o farol demarque o território de uma civilização reclusa e xenófoba. Uma espécie que alcançou um nível tecnológico altíssimo, mas que não tem interesse em contato. Uma civilização que construiu uma cerca em torno de seu sistema, e o zumbido constante da Voyager é o som do alarme dessa cerca. Um aviso universal, compreensível por qualquer um que detecte uma frequência que se destaca do caos natural. Não ultrapasse. O que está aqui dentro, fica aqui dentro. Isso nos leva à questão final, e talvez a mais importante. Se o sinal é, de fato, artificial, por que ele é tão incrivelmente simples? Por que um zumbido e não o número π, ou a estrutura do hidrogênio, ou uma sequência de números primos, como os cientistas sempre esperaram? A resposta pode residir na própria genialidade de uma inteligência verdadeiramente avançada. Comunicar-se com uma espécie sobre a qual você não sabe absolutamente nada é um desafio monumental. Nossa matemática, nossa ciência, nossa arte, tudo isso pode ser um produto único da nossa biologia e da nossa evolução. Uma mensagem complexa poderia ser completamente incompreensível, indistinguível do ruído de fundo para uma forma de vida alienígena. Então, qual seria o sinal mais inteligente a se enviar? Seria o mais simples possível. Um sinal que seja inequivocamente artificial. O universo natural é caótico, ruidoso, com sinais em todas as frequências. Mas um tom puro, um zumbido de frequência estreita e constante se destaca desse caos. Ele grita: "Eu fui fabricado." É um sinal energeticamente barato de se produzir continuamente e fácil de se detectar contra o barulho cósmico. O propósito de um sinal assim não seria transmitir o conteúdo da Biblioteca de Alexandria. Seria simplesmente acender uma luz na escuridão. Seria o equivalente cósmico de um olá? Um ping enviado através das eras, com a paciência de uma civilização que talvez pense em termos de milênios. O objetivo não é iniciar um diálogo, é simplesmente sinalizar presença. É o primeiro passo, a isca intelectual, projetada para que espécies emergentes, como a nossa, a encontrem e comecem a se perguntar. A complexidade, o diálogo, a troca de informações, tudo isso viria depois. O zumbido da Voyager, sob essa luz, não seria a mensagem inteira, mas apenas o envelope. E nós, depois de 40 anos, finalmente o encontramos à deriva em nossa porta cósmica. No final, nos deparamos com uma dualidade fascinante. De um lado, a ciência, com sua lógica elegante, nos oferece uma explicação poderosa e perfeitamente plausível. O zumbido da Voyager 1 é a canção natural do cosmos, a ressonância do plasma interestelar sendo tocado pelos ecos distantes de nosso próprio Sol. É o universo nos revelando sua mecânica fundamental, a física do vazio. É uma descoberta que, por si só, já é monumental e nos ensina sobre a textura do espaço que um dia esperamos atravessar. Do outro lado, reside o mistério. A possibilidade, por mais remota que seja, de que este sinal constante seja algo mais. Uma tecnoassinatura, um farol, um eco de outra inteligência. Essa possibilidade alimenta nossa imaginação e nos força a confrontar as questões mais profundas
sobre nossa solidão no universo. A ciência não descarta a hipótese, apenas a coloca em seu devido lugar, atrás de uma muralha de ceticismo que só pode ser derrubada por evidências extraordinárias. E assim, o enigma do zumbido da Voyager permanece. Um lembrete de que o universo conhecido é vasto, mas o desconhecido é infinitamente maior. Independentemente de sua origem, a descoberta transformou a própria sonda. O zumbido deu à Voyager 1 um novo sentido. Antes, ela via e media. Agora, ela ouve a densidade do espaço ao seu redor. O sinal, seja ele natural ou não, tornou-se uma ferramenta, um instrumento de exploração não planejado que nos permite mapear o meio interestelar em tempo real. É como se, ao entrar na escuridão do oceano profundo, nossa sonda solitária tivesse desenvolvido um sonar, permitindo-lhe sentir a pressão e as correntes do abismo. O mistério, mesmo que resolvido pela ciência, nos presenteou com uma nova forma de ver. E assim, a jornada da Voyager 1 continua. Nossa pequena relíquia dos anos 70, com menos poder de computação que um smartphone moderno, navega silenciosamente pela escuridão, agora a mais de 24 bilhões de quilômetros de casa. Ela é a nossa sentinela no desconhecido, um testamento de nossa coragem e de nossa curiosidade. Ela continuará a se afastar, registrando os sussurros do vazio, até que um dia, talvez séculos no futuro, suas baterias de plutônio finalmente se esgotem e ela mergulhe em seu silêncio final. Mas o legado de sua descoberta permanecerá. Ela nos ensinou que o vazio não é vazio, que o silêncio não é absoluto e que sempre há algo novo para se ouvir se soubermos como escutar. A busca por respostas, a grande odisseia para saber se estamos sozinhos, continua. E cada novo sinal, cada nova anomalia, cada novo zumbido vindo da escuridão, será mais uma página a ser registrada em nosso diário interestelar.